Olá, seja bem-vindo à nossa série Superando uma Crise. É uma série que eu acredito vai fazer muito sentido para muitos de vocês, né? Que é para ajudar realmente a superar o momento de crise, que acontece muitas vezes, né? Para você que tem borderline. Então a gente está falando ali de uma crise onde você sente muita dor, onde você sente aquele sentimento de vazio, né? Ansiedade, raiva. Então isso são momentos de crise e aqui eu vou trazer para vocês algumas estratégias, né? Algumas formas de a gente conseguir superar isso, tá bom? Então fiquem comigo aqui. Vamos começar nesse primeiro episódio. Então, quando a gente fala em crise, a gente sempre vai ter alguns sinais, né, que acontecem, né, antes da crise. Então, a ideia aqui é identificar os primeiros sinais, tá bom? Então, assim, eu sei que vocês sabem, né, o que antecede uma crise, mas eu quero trazer aqui uma base de algumas coisinhas que acontecem e a gente pode olhar com mais cuidado. Depois, ao longo dos episódios, a gente vai desenvolver algumas estratégias para lidar com isso. Então, um ponto ali que ocorre, né, antes de uma crise, um dos primeiros sinais, oscilação de humor. Então, uma mudança rápida e intensa nos sentimentos sem motivo aparente. Então a pessoa pode ter uma tristeza, pode ter uma euforia, pode ter aquele sentimento de muita energia, né? O corpo começa a dar alguns sinais. Então o humor altera e você sente que está prestes a entrar numa crise. Talvez você não consiga ainda entender qual é esse padrão que acontece com você, mas esses padrões existem. E aí a ideia aqui nessa série é te ajudar a encontrar esses padrões e trazer estratégias para você conseguir lidar com isso. Um dos pontos ali muito importantes que acontecem antes de uma crise, né? Podem acontecer dentro de uma crise, é aquela questão de o medo do abandono, né? Muitos de vocês sentem um medo intenso de abandono, então preocupação extrema com rejeição, solidão, então isso leva a comportamentos impulsivos, tipo mandar muitas mensagens para a pessoa que você gosta, você fica muito em cima, né? Coloca uma pressão muito grande no teu relacionamento, em algum amigo que você tem como pessoa favorita, né? Como teu apoio emocional, isso faz com que você vá chegando mais perto de uma crise. Então aí você está num momento pré-crise, né? Em algum momento a pessoa vai te responder ou ela vai te tratar mal e aí você vai de repente explodir, vai ter uma crise de raiva ou um sentimento mais de tristeza pela rejeição, e aí é o que a gente chama de momento de crise. Um dos pontos também que acontece, né, que talvez vocês ainda não consigam identificar, mas muitos de vocês com certeza já identificam, são alterações físicas. Então, por exemplo, muda o teu padrão de sono, você fica com um sono ruim, né, não consegue dormir, ou se dorme bem, acorda com uma sensação de cansaço. Então isso já é uma alteração física. Tremores no corpo, né, você vai sentir porque o coração está mais acelerado, você fica com mais ansiedade, com o peito, uma dificuldade maior de respirar muitas vezes. Então isso são alterações físicas que já estão acontecendo. Muitas pessoas têm falta de apetite, outras pessoas podem ter uma compulsão alimentar, né? Então tudo vai mudando, são sinais físicos que acontecem no teu corpo. Você pode sentir também a tua musculatura, né, mais rígida, muita tensão muscular, né? Às vezes um comportamento obsessivo que você vai criar ali por estar mais ansiosa. Obsessivo que eu digo compras, jogos, ficar muito tempo em rede social. Então isso tudo são sinais que o corpo está te dando. Tem alguma coisa errada aí. Precisa tentar esses sinais para conseguir superar essa crise, né, antes que ela aconteça. Então, como funciona? Vocês já devem ter visto aqui alguma coisa no meu conteúdo no Instagram, né? Mas eu vou explicar para vocês aqui como funciona o cérebro do borderline em crise. Tá? Então, a gente tem ali três estruturas que são alteradas. A primeira delas é a amígdala, que é hiperativa. A amígdala é uma região do cérebro que é responsável pelo medo, né? Medo, filtrar as emoções, raiva e tudo mais. Então, essa região, ela é muito hiperativa. Quando entra uma informação, ela absorve, não faz o filtro, não leva para o lado racional. A amígdala potencializa essa emoção que entra no teu cérebro. Por ser muito hiperativa, a tua emoção fica mais intensa. Então você vai ter uma instabilidade emocional muito grande por essa questão biológica que acontece. Por outro lado, a gente tem uma área do cérebro que é o córtex pré-frontal, que é a parte mais da frente aqui no nosso cérebro, né? Que ela é responsável por controlar as emoções. E no caso do borderline, ela tem uma atividade menor, principalmente em momentos de crise. É como se ela desligasse. Então não tem um filtro ali das emoções. As emoções elas cruzam, passam pelo córtex pré-frontal. A amígdala está hiperativa, então ela potencializa essas emoções e aí você fica muito mais vulnerável aos impulsos, às explosões. Daí então que você entra em crise. Também a gente tem uma questão biológica que é o sistema de luta ou fuga, que é um sistema de ativação de resposta primitiva ao perigo, mesmo sem uma ameaça real, muitas vezes imaginária. Então você imaginou que teu namorado fez tal coisa, você imaginou que o teu amigo fez tal coisa, você imaginou que teu colega de trabalho fez tal coisa, e daí você tem uma reação, né, de luta ou fuga, ou seja, você vai reagir a isso brigando, ou você vai fugir e se isolar. Então essa combinação biológica é que faz com que você entre em crise. Então se atentar primeiro aos sinais físicos,
é muito importante, mas entender como funciona essa estrutura, que existe um porquê disso acontecer, é fundamental também. Então, a ideia aqui na comunidade é sempre a gente trazer informação científica para mostrar o porquê que as coisas acontecem. E aqui eu estou trazendo uma explicação biológica de como acontece uma crise, né? Então, claro que tem fatores ambientais, né, e sociais, mas biologicamente é isso que acontece dentro do cérebro. Bom, aí a gente pode pensar aqui, inicialmente, depois eu vou falar com mais detalhes, né, algumas estratégias para agir antes da crise. Então, ali, primeiro, a gente tem técnicas de regulação. Então, técnicas de regulação, muitas vezes ali, atividades de mindfulness. Nós temos uma série especial sobre isso aqui na comunidade B, pode assistir lá, porque o mindfulness, ele te faz se conectar com o presente. E aí você vai ter várias atividades ali, né? De respiração profunda, de se conectar com o presente através de meditação, exercícios físicos. Então o Mindfulness te ensina isso. Nessa série eu dou em detalhes ali vários exercícios para você fazer, como você pode regular emocionalmente com Mindfulness. Assistam lá que vai ser bem legal. Mas eu vou trazer para vocês aqui alguns exemplos. Respiração diafragmática. Então você pode respirar, né, por 4 segundos, segura a respiração por 4 segundos e solta em 6 segundos. O que isso faz, né? Faz com que te ative o sistema parasimpático, então reduz a ansiedade em momentos de intensidade emocional. Você focando na respiração e no controle do diafragma, você está se conectando com o presente. É uma ancoragem emocional e diminui a tua ansiedade. Então isso faz com que você fique menos reativo, menos impulsivo a algumas situações e não entre em crise nesse caso. Então práticas de regulação, foquem nisso e assistam a série Mindfulness que tem tudo detalhado lá como fazer isso. Se você incluir algumas práticas de regulação no teu dia a dia, então você vai estabilizando também. Por exemplo, eu coloco aqui, né, 10 minutos por dia de prática de regulação emocional, como respiração, né, vai te ajudar a diminuir esses gatilhos, a forma como você reage a esses gatilhos emocionais. Então você vai estar mais estabilizado, menos reativo, menos impulsivo e vai ter uma reação diferente, né, a esses gatilhos, que a tua regulação emocional está mais estabilizada. Muito importante incluir técnicas de regulação. Assistam lá a série Mindfulness, que tem várias técnicas para vocês colocarem no dia a dia. Importante também você ter um plano de emergência. O que é o plano de emergência? Então, assim, contatos de pessoas que você possa confiar e você goste de falar e a pessoa te acolha, te valide. Então, se você estiver sentindo mal, você pode ligar para ela, mandar mensagem. É um apoio emocional, né? Muitas vezes você vai ter um terapeuta que vai te ajudar com isso também. Mas ter pontos de contato, né, que vocês possam conversar em momentos de crise. Esses pontos de contato também vão te ajudar a executar as tuas estratégias. Então, eles podem saber de mindfulness, né, de respiração, pode te dizer, dá uma respirada agora, fica num lugar tranquilo, eu tô indo aí pra gente sair pra caminhar. Então, pode também te ajudar nesse manejo e te ajudar com técnicas, né, de regulação emocional. Então, é muito importante ter contatos. O plano de emergência envolve você ter contatos que possa acionar em momento de crise, tá? E que sejam de fácil acesso. Não adianta a pessoa que não tem tempo e ela não vai te responder, né? Precisa ser uma pessoa de fácil acesso também. E aí a gente está falando, né, como técnica também, uma estratégia para lidar com crise, a estratégia de validação. E aí validação, eu estou falando de autovalidação. Você se validar, ou seja, você entender que o que você está sentindo é real e tudo bem você se sentir assim. Quando você se aceita o que você está sentindo, você acaba entrando naquele ponto de aceitação radical dos fatos, né? Eu aceito que a emoção que eu estou sentindo agora, eu não tenho controle. Então, vou apenas sentir, viver esse momento até que ela passe. Se você tentar lutar contra isso ou tentar controlar essa emoção, é mais sofrimento, né? Porque a emoção a gente não consegue controlar. Quando a gente sente, a gente sente. Então, sentiu, você pode observar essa emoção, nomeando essa emoção e deixando ela fluir. Quando ela flui, ela está se afastando e aí diminui a intensidade. Lá na nossa série de Mindfulness tem bastante coisa sobre isso. Eu falo sobre a estratégia lá da correnteza, né, do barquinho na correnteza, observação externa. Tem muita coisa legal lá, vocês podem aproveitar dentro da nossa série também. Como validação e suporte também, nós temos aqui no nosso grupo de apoio, né, que acontece a cada 15 dias. Então é um ambiente seguro onde você pode compartilhar o que sente, você pode falar sobre o que você sente no dia a dia e tudo que você está passando, e o ambiente ali são de pessoas que passam pelo mesmo. Então são todos ali, tem borderline, convive com alguém que tem, e é um ambiente que é seguro você compartilhar, você não vai ser julgado. Estou lá também nesse grupo e aí eu trago sempre estratégias, né, ao vivo lá no grupo para que a gente consiga ajudar em cada caso. Participar do grupo ali é muito importante, acontece a cada 15 dias, sábado, 10 horas. Cada encontro a gente tem um tema. Então se informe aí dentro da comunidade quando vai ser o próximo encontro para você saber como participar também. O link vai estar disponível aqui dentro da comunidade. E, pessoal, terapia, né? Terapia ali, o padrão ouro para tratamento de borderline é DBT, e façam terapia que vai te ajudar, tá bom? Ajudar vocês também nessa questão da regulação emocional e não chegar nesse momento de crise, tá? Mas são estratégias iniciais, né? E que ajudam muito a superar momentos de crise. No próximo episódio a gente vai ver em mais detalhes alguma delas e falar um pouquinho mais também sobre como superar esse momento de crise.